Olá, eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro, mestre e doutor em Ciências Fisiológicas com foco em Bioquímica. E eu quero falar um pouco com vocês a respeito da ozonioterapia. Em que consiste esse método, de que maneira ele exerce seus efeitos e se existe realmente alguma eficácia comprovada cientificamente. Então, vamos por partes. Naturalmente, o ozônio ele é produzido na atmosfera a cerca de 20 microgramas por metro cúbico, o que é compatível naturalmente com a vida. Mas o ozônio ele nada mais é do que um gás incolor e com um cheiro levemente acre. Então esse gás ele tem algumas propriedades que desde 1800 já se vinha sendo aplicadas. O fato é que, conforme a ciência evolui, se consegue dar novas atribuições terapêuticas que eram exercidas sem tanto domínio, como é o caso da ozonioterapia. Hoje, a ozonioterapia é aplicada numa série de patologias, segundo a Associação Brasileira de Ozonioterapia, pode-se utilizar o ozônio para o tratamento de doenças virais, como hepatites e herpes, para feridas abertas, doenças articulares, colites e outras inflamações, hérnias de disco, ou seja, doenças ortopédicas, queimaduras, lesões de pele, então, como um ativador imunológico e diversos problemas circulatórios. Isso segundo a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Mas então, existem estudos a respeito disso? Existem evidências científicas? E a resposta é, obviamente que sim. Existem inúmeros estudos científicos. Basta olhar numa revista, em um banco de dados internacional, utilizando descritores em inglês, obviamente, para se encontrar muitos estudos que abordam o efeito da ozonioterapia nesse universo de patologias que existem a serem tratadas por diversas áreas da saúde, desde a medicina, a psicologia, enfermagem, fisioterapia, entre outras. Então, a ozonioterapia ela realmente é eficaz, porém não se sabe muito bem ou com tanta clareza quais são os meios, as vias de sinalizações que ela desencadeia. Sabe-se que o oxigênio ele é fundamental à vida, porém em excesso ele mata, e isso acontece muito nos hospitais. Excesso de oxigênio deprime os centros respiratórios e o indivíduo, em vez de ter o estímulo para respirar, fica cada vez com menos estímulo para a respiração. Então, cuidado com o excesso de oxigênio. E o gás ozônio, naturalmente, também requer um certo cuidado, uma vez que o ozônio, ele, apesar de não ser um radical, ele é altamente reativo e causa oxidações. E essa é uma das formas como ele age no nosso sistema imunológico. Ele ataca bactérias e fungos e membranas lipídicas através da oxidação, coisa que nosso sistema imunológico faz ao natural através dos fagolisossomos, que possuem no seu interior uma série de espécies reativas de oxigênio. Não entraremos em detalhes relacionados a isso para facilitar o entendimento. Então, já se conhece também, além dos seus efeitos bactericidas e fungicidas, além de desinfectar feridas e fazer o tratamento da pele, já se sabe que existem os efeitos do ozônio na melhora do aporte de oxigênio, uma vez que o ozônio ele é um gás trioxigênio. Em outras palavras, ele é uma molécula de oxigênio com um átomo a mais. Como isso acontece na natureza? Através da excitação por uma energia de alta frequência.
Por exemplo, os raios ultravioleta. Ele tem um comprimento de onda pequeno, porém com uma alta frequência. E isso é capaz de fracionar um átomo, uma molécula de oxigênio, e transformá-la em oxigênio singleto, um átomo de oxigênio. E dessa forma esse átomo fica reativo a se ligar a outra molécula, que no seu entorno terá o oxigênio, onde ele se ligará formando o ozônio. Isso também acontece em descargas elétricas, quando existem tempestades. Então, dessa forma, com altas energias, se forma o ozônio. Mas dentro do ambulatório ou dentro da clínica, nós formamos através de um aparelhinho. Notem aqui, eu tenho um aparelhinho que é capaz de pegar o 100% de oxigênio, ou oxigênio medicinal, que tenho nesse cilindro, e transformá-lo em ozônio. E a partir daí se administra o ozônio de diferentes formas. O objetivo é fazer uma aplicação local, fazendo o tratamento, por exemplo, das articulações ou de processos crônicos inflamatórios, uma vez que a inflamação desencadeia além de uma resposta imunológica exacerbada local, também uma condição de estresse oxidativo. E o ozônio apresenta uma propriedade interessante, que é de modular, através da ativação de um fator chamado NR-kappa-beta, modular cascatas de sinalização intracelular que modulam as respostas antioxidantes. Dessa forma, diminuindo o estresse oxidativo, diminui a inflamação, que também diminui outros comprometimentos celulares, como um envelhecimento precoce. Claro que não fica apenas por aí. O ozônio ele também interage com uma proteína chamada MAP kinase. Ao ser inibida, ela diminui a indução de um evento chamado apoptose, que é um tipo de morte programada celular. Essa morte programada celular, esse tipo de morte programada celular, ela induz a célula a se suicidar, e com isso causando o comprometimento ou até mesmo o extravasamento de um conteúdo genético, como um vírus, no seu interior. Então, em alguns casos, a indução da apoptose é negativa. E o ozônio ele tem essa propriedade de inibir ou impedir que essa via de morte celular ocorra. Essas são as formas como nós aqui raciocinamos para o uso terapêutico do ozônio. Existem uma gama de artigos na rede ou na internet, através de bases de dados científicos, comprovados através de estudos e análises estatísticas, onde basta colocar descritores e procurar. Procurando estudos se encontra aos montes, como para tudo. E não se iludam quando alguém diz que não existem evidências científicas de determinada terapêutica. Isso é uma forma de tentar manipular o seu conhecimento, uma vez que basta você mesmo procurar em revistas científicas alguns descritores em inglês e você vai encontrar toda a informação e conhecimento que você precisa para julgar a necessidade de iniciar uma terapêutica, como, por exemplo, a ozonioterapia. Mas como é que se dá a administração desse gás? Uma vez feito o ozônio, ele pode ser administrado através de injeções intraarticulares. Ele pode ser utilizado também através do uso de aparelhos que utilizamos para a ausculta pulmonar e cardíaca, que é o estetoscópio. Esses aparelhos eles vão direto na membrana timpânica e, ao serem conectados ao aparelho de ozônio, o ozônio em diferentes concentrações fica sendo
entrando em contato com a membrana timpânica. A membrana timpânica apresenta muitos capilares e, por ser fina, a capacidade de absorção através destes capilares é aumentada. Além disso, existe uma outra região do corpo onde o ozônio consegue ser absorvido de forma rápida, que é através dos vasos que ficam no entorno do reto. Por isso tornou-se popular a aplicação de ozônio por sonda retal. Mas não só isso. O ozônio ele pode ser aplicado quando se retira o sangue, se ozoniza o sangue e readministra ele, ou quando se faz uma espécie de diálise, mas aí é em centros especializados para realizar isso. O sangue sai do corpo, é ozonizado e retorna para o corpo. De rotina, o que é mais comum em clínicas, ambulatórios, é o uso do ozônio aplicado em articulações, de forma intraarticular, intramuscular, ou através da sonda retal, ou através do estetoscópio sendo absorvido pela membrana timpânica. Então, o ozônio ele apresenta algumas características que, resumidamente, pode-se dizer que são anti-inflamatórias, impede a infecção local. Também, por ser um derivado do oxigênio, uma molécula com 3 átomos de oxigênio, ele, ao entrar no nosso corpo, rapidamente se transforma novamente em oxigênio, liberando aquele átomo reativo. E por isso dá um maior aporte de oxigênio. Então ele nutre tecidos que estão sofrendo por hipoxia, por exemplo, através da liberação do oxigênio dessa molécula. Porém, existe uma informação que está totalmente distorcida, que é o armazenamento do ozônio. O ozônio ele é altamente instável. Então, dentro de 48 horas, isso em um solvente que nós podemos considerar como o plasma, a urina, a água, nesses meios, em 48 horas já não existe mais ozônio. Inclusive, a correta utilização do ozônio é dentro dos primeiros 10 minutos. Depois disso, ele começa a deixar de ser ozônio. Então, óleos, águas que se armazenam ozonizados, por mais de 48 horas já não são mais ozonizados. Pode-se utilizar se fazer a ozonização da água e tomar, pode-se fazer a ozonização de óleos e passar na pele, ou passar em membranas finas da pele, para fazer com que esses óleos ozonizados sejam absorvidos pelo epitélio e assim consiga também ter a exposição ao ozônio dessa forma. Então, para que afinal serve o ozônio? O ozônio serve para inúmeras terapêuticas. Algumas ele é um coadjuvante, ele é um tratamento complementar. Em outras existe como utilizar o ozônio de maneira individual. Porém, nestes aspectos de uso do ozônio como terapêutica individual, se recomenda que seja feito através de um estudo, no qual o paciente esteja ciente de que ele não está recebendo outro tratamento. E é por esse motivo que nós aqui, na Recover, utilizamos o ozônio como terapêutica complementar sempre, da mesma maneira como utilizamos a acupuntura como terapêutica complementar, a terapia medicamentosa ortomolecular como medicação complementar, a fisioterapia como tratamento complementar, porque vários tratamentos complementares complementam o seu tratamento, que quanto mais completo for, maiores serão as suas chances de sucesso. Então, encare cada procedimento com seriedade.
Porém, lembre-se sempre, existem muitas terapêuticas possíveis para serem aplicadas. Se um indivíduo ele tem certa resistência a um método, se opta por outro. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até mais.